Acompanhe essa viagem ao passado. Recordar erros nos ajuda a evitá-los. Mergulhe nessa série com Gigi. Um dia, a água simplesmente acabou aqui em casa. Nada de banho, nada de lavar louça, nada. O papai suspirou fundo, olhou pra cima e disse: Filha, vou subir no sótão pra ver o que houve. E claro, quando Gigi ouviu o sótão, os olhinhos brilharam. Ela correu, segurou minha mão e disse: Papai, posso ir junto? Prometo que não mexo em nada. Só quero ver. Eu hesitei por um segundo, mas ver aquela carinha curiosa me desarmou. Subimos juntos a escada rangendo, cada degrau fazendo um barulhinho que parecia dizer: tem história aqui, história antiga. Lá em cima estava escuro, com poeira dançando na luz da janela. Caixas, sacolas, objetos velhos, tudo parado no tempo. Gigi olhava como se estivesse entrando em outro mundo. Enquanto eu procurava a caixa d'água, ouvia um papai, olha! Ela estava ajoelhada, com as mãos sobre uma caixa marrom, cheia de marcas de fita e pó. No topo da tampa, escrito em canetão preto: recordar pra não voltar. Me deu um arrepio. Aquela caixa, eu não via fazia anos. Eu vou te contar como me endividei, como saí das dívidas e como ensino pra Gigi que erros do passado servem pra nos guiar no futuro. Se inscreve, ativa o sininho e acompanha essa série de 10 episódios. Vamos lá. Papai, o que é isso? Por que tá escrito assim? Ela perguntou baixinho, como se soubesse que aquela caixa guardava coisa pesada. Eu ajoelhei ao lado dela e respirei fundo. Filha, essa caixa guarda um pedaço do papai que quase se perdeu. Coisas que eu guardo pra lembrar de quem eu era e do que eu nunca mais quero ser. Ela abriu devagar. Lá dentro, havia papéis amassados, fotos antigas, um cofrinho rachado, recibos velhos, memórias de uma época em que tudo parecia dar errado. Gigi apontou e perguntou: por que você guarda essas coisas ruins, papai? Eu segurei a mão dela e disse: porque cada coisa aqui, cada item é uma lembrança. E são 9 itens importantes, filha. 9 histórias. E eu vou te contar uma por uma. Enquanto eu falava, senti o coração apertar. Aquele passado doía. Mas ver Gigi ali comigo me lembrava do motivo pelo qual eu mudei de vida. Por ela. Por nós. Peguei o item número 1. Um simples papel de R$ 4,99. Um recibo velho, amarelado. Gigi franziu a testa. Isso aqui é importante mesmo, papai? Eu sorri com tristeza. Esse papel aqui foi o dia que percebi que estava perdendo o controle. Não foi o valor, foi o momento. Foi o primeiro sinal de que eu estava indo pro fundo sem perceber. Gigi ficou séria, segurando o recibo entre os dedinhos. Como assim, papai? Eu respondi: esse papel foi o começo da virada. E se você quiser, eu posso te mostrar tudo. Uma história de cada vez. Ela sorriu, ajeitou a caixa no colo e disse: quero ouvir tudo, papai. E ali, naquele sótão quente, em meio à poeira e às memórias, começou nossa viagem no tempo. Uma viagem ao passado para construir o futuro dela. Quando Gigi segurou aquele recibo amarelado de R$ 4,99, eu senti um aperto no peito. Aquele papel parecia insignificante, mas foi o começo de tudo. Papai, como uma coisa tão pequena pode ter sido tão importante? Ela perguntou com os olhos bem curiosos. Eu respirei fundo, e o passado voltou. Um dia qualquer, eu entrei numa lanchonete e comprei um chocolate. Barato. R$ 4,99. No cartão de crédito. Só hoje, eu disse pra mim mesmo. Mas esse só hoje virou amanhã. Depois de amanhã, e depois mais um. Uma bala aqui, um energético ali, um lanche rápido. Tudo no cartão. Eu nem percebia. Só passava o cartão. Passava. Eram valores pequenos, mas eram muitos. E tudo somava. E como somava... Até que um dia a fatura chegou. Alta, muito alta. Eu olhei aquela lista enorme de R$ 3,99. R$ 4,99, R$ 7,50. Parecia uma piada. Mas era a minha vida. Eu senti vergonha. Vergonha de mim mesmo. Eu pensei, como que eu deixei isso acontecer? Mas o pior ainda estava por vir. Vários gastos pequenos, repetidos todos os dias, tinham estourado meu limite. E eu só percebi quando tentei pagar um remédio. O cartão recusou. Fiquei ali parado, segurando o remédio na farmácia com o cartão travado. O atendente olhando, a fila atrás. E eu querendo desaparecer. No dia seguinte, fui até o banco. Entreguei o cartão. Cancelamento. Acabou. Naquele momento, eu senti como se tivesse perdido uma parte importante da minha vida. Gigi ouviu tudo em silêncio. Até que disse baixinho: papai, você estava sozinho? Eu fechei os olhos na hora. Aquilo bateu fundo. Eu tava, filha. Mas aprendi. Foi difícil. Doeu. Mas foi ali que eu comecei a mudar. Ela encostou a cabeça no meu ombro. E fiquei em silêncio por alguns segundos. Coisas pequenas, quando a gente não presta atenção, viram um problemão, eu expliquei. E esse recibo foi o primeiro aviso. Gigi devolveu o recibo para a caixa. E ao mexer, encontrou algo metálico escondido no fundo. Papai, isso aqui é o quê? Eu congelei. Aquele objeto era ainda mais pesado que o recibo. Filha, esse é o item que quase me fez desistir. Que peça metálica era aquela? Assim que o papai abriu o terceiro objeto da caixa, Gigi arregalou os olhos. Era um pedaço de metal amassado, meio torto e brilhante. E ela perguntou rindo: papai, isso aqui é de comer? Mas esse metal foi o que me fez perceber que eu tava deixando minha vida escorrer pelo bolso. Esse pedacinho de metal é o resto da trava do meu cofre antigo. O cofre que eu explodi. Sim, eu explodi um cofre. Mas calma.
Já vou te explicar. Naquela época eu tinha zero controle. Dinheiro entrava e saía como vento. Eu nem percebia. E um dia, eu precisava pagar uma conta urgente, mas não tinha mais nada. Só aquele cofre. E nem sabia o que tinha dentro. Eu tentei abrir o cofre com chave, com faca, com jeito e nada. Aí, na minha genialidade desesperada, decidi usar um martelo. Gigi começa a rir só de imaginar. O cofre voou longe. Eu caí sentado no chão e essa trava metálica ficou amassada. E nesse momento eu percebi que o problema não era o cofre. Era eu. Eu estava guardando dinheiro só quando sobrava. E nunca sobrava. E foi aí que eu comecei a aprender a guardar de verdade. Colocar objetivo, valor fixo, dia certo. Foi quando tudo começou a mudar. O pedaço de metal virou meu lembrete. Se você não se organizar, até o cofre explode. Gigi morre de rir dessa parte. Eu comecei com R$10 por semana. Depois 20, depois 50, e acredite, isso mudou a minha vida mais do que qualquer aumento de salário. O segredo está em quanto você gasta, não em quanto você ganha. A mentalidade deve ser mudada antes de mudar o jogo financeiro da nossa vida. Foi assim que eu entendi. Guardar pouco e sempre vale mais do que guardar muito e às vezes. E é isso, Gigi. Esse metalzinho feio foi o início de tudo. O início da minha consistência. Do meu novo jeito de viver. Ela apertou o objeto na mão, sorriu e disse: "Então quer dizer que esse metal te ensinou a ficar forte no dinheiro? Né, papai?" E eu respondi: "Sim, filha." Ele me lembrou da importância de não desistir de guardar, mesmo que pareça pouco. E ela completou: "E de não usar martelo." Ali eu percebi que ela estava entendendo. Ela estava absorvendo. E o futuro estava se desenhando diferente. Eu coloquei o metal de volta na caixa e disse: "Esse foi o terceiro. E você quer saber qual o próximo? Vamos ver o quarto objeto. Esse é pesado. Muito pesado." Os olhos da Gigi brilharam. "Papai, o próximo objeto também tem história?" Eu respirei fundo. "Filha, o próximo objeto é a prova de que a gente só aprende quando cai." Quando pegamos o quarto objeto da caixa, Gigi ficou confusa. "Papai, por que um envelope velho tá aqui?" E eu respirei fundo. Porque esse envelope foi o que salvou nossa família. E talvez tenha sido o momento em que a mamãe também mudou tudo. Esse envelope era o nosso primeiro envelope de gastos. A primeira vez que a gente decidiu separar o dinheiro de verdade. Mas não foi fácil. Porque naquela época eu queria mudar. Mas a mamãe achava que não precisava. Eu dizia: "Amor, a gente precisa se organizar." E ela dizia: "Mas sempre deu certo." Só que não estava dando mais. E um dia, veio a gota d'água. A conta de energia dobrou. E eu não tinha planejado nada. A mamãe ficou chateada, eu também. E a casa ficou num silêncio pesado. Foi aí que eu tirei esse envelope da gaveta. Escrevi prioridades. E coloquei dentro tudo o que era essencial. Energia, água, alimentação. E disse pra ela: "Se a gente não escolher o que é prioridade, a vida escolhe por nós." A mamãe ficou parada, por longos segundos, e respondeu: "Tá bom, vamos tentar. Mas só se for juntos." E aquele envelope virou nosso acordo. No primeiro mês foi engraçado. A gente separou envelopes pra tudo: supermercado, transporte, lazer e até um chamado besteirinhas. A mamãe ria toda vez que via esse nome. Mas tinha uma regra: acabou o dinheiro do envelope. Acabou o gasto. E aí começou o desafio. Porque nós dois gostávamos de passar do limite, viajar, almoçar fora e presentes. Aos poucos, a gente foi aprendendo a conversar melhor sobre dinheiro. Sem brigar, sem apontar o dedo. O envelope virou nosso professor silencioso. E sabe quem começou a participar também? Gigi. Ela pedia um brinquedo e a gente mostrava o envelope do lazer. Quando tinha, ok. Quando não tinha, ela entendia. E aquilo que parecia complicado virou hábito. E o hábito virou consistência. E a consistência virou paz. Um dia a mamãe disse: "Eu achava que era frescura, mas esse envelope salvou a gente." E foi ali que percebi. Não é sobre controlar dinheiro. É sobre construir uma vida melhor a dois. Eu guardei esse envelope nessa caixa porque ele lembra que nenhuma mudança acontece sozinho. E que família unida transforma qualquer dificuldade. Gigi segurou o envelope e disse: "Então esse é o envelope que salvou nosso lar. Né, papai?" E eu sorri. "Sim, filha. Ele salvou mais do que isso. Salvou a gente." Fechamos o envelope dentro da caixa. E antes de guardar, a Gigi pegou o próximo item. Sorriu e disse: "Acho que você vai gostar dessa história." Gigi era pequeno, redondo e fazia barulho quando balançava. Quando a Gigi tirou o próximo objeto, ela estranhou. "Papai, por que esse cofrinho que parece uma lata de refrigerante tá todo amassado?" Eu travei. Porque naquele amassado estava a parte da minha vida que eu mais tive vergonha. E o dia em que eu parei de viver para os outros e comecei a viver pela nossa família. Esse cofrinho não era só um lugar de guardar moedas. Ele era um lembrete do tombo que eu levei. Essa lata era para guardar dinheiro para lazer, mas nunca conseguia colocar nada. Foi um momento em que eu tentava fingir que tinha mais do que realmente tinha. Naquela época eu vivia preocupado com o que os outros iam pensar. Queria ter o melhor celular, as roupas da moda, sair para lugares caros, mesmo sem ter condição. Muitos vivem uma vida nas redes, mas na real é outra coisa. O problema é que viver de aparência tem prazo de validade. E o meu venceu rápido. As contas chegaram, o limite acabou, e eu não tinha mais nem dinheiro pro básico. Tudo caiu ao mesmo tempo. Eu morria de vergonha de admitir isso. Até que um dia, depois de mais um cartão recusado, eu fui para casa transtornado. E sem perceber, joguei esse cofrinho no chão, com raiva de mim mesmo.
por não conseguir guardar nada. Ele amassou na hora. A mamãe correu e perguntou: "O que aconteceu?" Mas eu não conseguia falar. Foi Gigi, você filha, bem pequena na época, que pegou o cofrinho amassado e disse: "Conserta ele, papai." Aquela frase simples foi como um tapa. Eu percebi que, para consertar minha vida financeira, primeiro eu precisava consertar quem eu estava tentando ser. Naquela noite, eu sentei com a mamãe e falei a verdade. Eu não dou conta de manter essa vida. Vamos parar de viver pros outros e começar a viver pra gente? A mamãe respirou fundo e disse: "Tem mesmo." A verdade é que ela já sabia. Ela só esperava o dia em que eu teria coragem de admitir. Foi a partir desse cofrinho amassado que a gente começou a fazer escolhas reais. Nada de restaurante caro pra impressionar ninguém. Nada de comprar o novo só porque alguém postou. Nada de viajar sem poder. O cofrinho virou nosso símbolo. Toda vez que alguém queria comprar algo só pela aparência, a gente olhava pra ele e perguntava: "Isso é por nós? Ou pelos outros? Eu preciso ou quero postar?" E com o tempo, algo incrível aconteceu. O peso da aparência foi desaparecendo. A leveza da vida real foi chegando. E o dinheiro começou a sobrar. Coisas simples como um passeio no parque em família tem baixo custo, mas alta satisfação. Eu guardei esse cofrinho mesmo parecendo uma lata na caixa, porque ele representa o dia em que eu venci a vergonha e comecei a construir uma nova história com vocês. Gigi pegou o cofrinho antes de devolver pra caixa e disse: "Papai, então esse é o cofrinho que amassou você por dentro, né?" E eu respondi: "É, filha. Mas também foi o que me desamassou por fora." Muitas pessoas, assim como o papai, têm vergonha de dizer "eu não posso" ou "não dá pra mim." E isso vai empurrando pro fundo do poço das finanças. Tenha coragem como o papai e vire o jogo financeiro da sua vida. Olhamos dentro da caixa mais uma vez. E antes que ela fosse pro canto, a Gigi puxou outro item. Pequeno, comprido, com marcas de uso e com algo escrito em tinta azul. Gigi achou algo que eu nunca imaginei que ela veria. Um pendrive azul, velho, arranhado. E com ele, o começo da maior virada da nossa vida. Eu respirei fundo. Porque aquilo ali não era só um pendrive. Era uma lembrança do dia em que eu tive que escolher: continuar reclamando parado ou começar a agir. Naquela época, depois de readequar algumas contas e perceber que eu vivia de aparência, caiu a ficha. Eu precisava de uma renda extra, mas sem perder o tempo com vocês. Foi quando uma coordenadora de uma escola perguntou se eu toparia dar aulas online sobre educação financeira. Era pouco no começo, mas eu agarrei como se fosse minha última chance. Eu não tinha câmera boa, não tinha microfone, só tinha esse pendrive. Era nele que eu salvava cada aula que eu gravava, cada tentativa, cada erro, cada acerto e aprendizado. Gigi olhou pra mim e perguntou: "Papai, o que tem dentro dele?" Eu sorri. "Filha, tem a prova de que a gente sempre pode recomeçar. Pode tentar algo novo e principalmente pode tomar atitude." Eu trabalhava de manhã, cuidava das contas à tarde. E à noite, enquanto você e a mamãe dormiam, eu gravava. Mas jurei que nunca deixaria isso roubar nosso tempo juntos. Porque vocês e nossa rotina familiar são mais importantes que o dinheiro. Lembro do dia que recebi a mensagem: "Suas aulas estão ajudando muitos alunos. Pode continuar." Foi ali que percebi: eu podia sim mudar nossa história. O dinheiro não era muito, mas era limpo, honesto. E principalmente, era o começo da nossa independência. Para reequilibrar as contas e sair do vermelho de uma vez para sempre. E sabe o que era melhor? Eu conseguia equilibrar tudo. Porque eu aprendi que não adianta ganhar mais se a gente perde o que importa. Vocês, nosso tempo, nossa fé. Esse pendrive não tem muito valor. Mas para mim, ele representa o dia em que eu parei de esperar e comecei a fazer. Gigi sorriu e disse: "Então esse pendrive também é um pedacinho da nossa mudança?" Eu respondi: "É, filha. E você fez parte dela sem nem saber." E eu aprendi uma coisa, filha. Quando a gente decide mudar, não precisa de muito. Às vezes basta um celular velho, um pendrive e muita vontade. Se eu não tivesse vencido o medo, a vergonha e a preguiça, nada disso teria acontecido. Pequenas escolhas mudam destinos. Essa parte da história do papai mostra que quando for preciso fazer um extra, e faça para ajustar as contas. Mas lembre-se de que o dinheiro ou a vontade de ganhar mais nunca pode tomar o tempo de qualidade. Tempo da família, seu tempo, ou tempo de sua fé. Mas esse pendrive foi mais uma parte da mudança. O próximo item, um caderno velho e amarelado, foi o que realmente virou a chave da organização financeira. Quando Gigi abriu aquele caderno amarelado, as páginas quase se desfizeram. E o papai parou na hora. Aquele era o objeto que mudou tudo. Foi ali, exatamente ali, que a nossa família começou a recuperar o controle da vida. Naquele tempo, eu já tinha parado com as aparências. Já tinha uma renda extra. Já tinha vencido a vergonha. Mas faltava uma coisa que quase ninguém quer encarar: descobrir para onde cada real estava indo. E foi numa noite silenciosa, com a casa dormindo, que eu abri esse caderno pela primeira vez. Na época estava novo, eu sabia como fazer e o que fazer. Mas fazer era muito difícil. No começo, eu nem sabia o que colocar. Escrevia errado, riscava tudo, começava de novo. Mas continuei. Porque quem já caiu no fundo sabe que não tem medo de recomeçar. Uma frase que sempre usei: o orçamento mensal lança luz sobre os gastos. E agora estava eu ali com medo de fazer o meu orçamento mensal. E aí aconteceu algo curioso. Quanto mais eu escrevia, mais eu entendia a nossa vida. O orçamento não era só números. Era um mapa da nossa história. E das nossas escolhas. E foi quando eu percebi o erro que quase afundou a gente de novo. Pequenos gastos invisíveis. Aqueles que parecem simples, mas juntos são perigosos.
como muitos streaming e pouco tempo pra ver. Ou muitas viagens em carro de app, que de 12 em 12 dava R$ 480 no fim do mês. Eu fiquei assustado, porque mesmo trabalhando mais e gastando menos, ainda estávamos vivendo no limite. E foi o caderno que mostrou isso. Quando sua mãe viu o caderno, no começo ela não acreditou. Achou exagero. Achou que eu estava ficando paranoico. Mas aí eu mostrei a soma final. E quando ela viu, o rosto dela mudou. Esse é um exercício que todos devem fazer. Coloque tudo no caderno e verá para onde seu dinheiro está indo de verdade. Naquela noite, nós dois entendemos que sem um orçamento, qualquer vitória financeira vira só um acaso. O orçamento virou nosso primeiro compromisso de verdade. E foi isso também que salvou a gente. E é por isso, Gigi, que eu guardo esse caderno. Ele me lembra que controlar o dinheiro é controlar o futuro. Se você aprender isso agora, filha, nunca vai precisar passar pelo que nós passamos. E aqui vai o conselho de hoje. Se você nunca fez um orçamento, começa hoje. No seu caderno, no celular, onde quiser. Isso vai mudar a sua vida. E no próximo episódio, eu vou te mostrar o objeto mais simbólico de todos. Uma bússola antiga. Quando Gigi segurou a bússola antiga, ela perguntou: "Pra onde a gente vai agora, papai?" Eu respondi só uma coisa: pra onde o nosso planejamento apontar. Naquele momento eu entendi que uma bússola não manda, ela lembra. A bússola virou nosso símbolo. Antes de comprar, a gente olhava pra ela e perguntava: isso me leva pro nosso objetivo ou só me distrai? Lembram das tentações? Promoção brilhante, amigo postando, vitrine chamando. Antes a gente comprava pra impressionar. Agora a bússola nos lembrava do plano. No começo era difícil. Quando sobrou um pouco, aquele impulso gritava mais alto: tem dinheiro? Então compra. A bússola dizia: respira. Conta até 3. Sabe aquele impulso de se inscrever? Esse não precisa resistir. Já deixa o like e compartilha com a amiga que se importa com o futuro dos filhos. E a bússola? Vamos ver. Antes de qualquer compra, fizemos uma regra: esperar 48 horas e olhar a bússola. Se o objetivo quisesse aquilo, ok. Se não, volta pro plano. Teve uma vez que eu quase comprei o celular novo. A mão já na carteira. A bússola me lembrou: economia de liberdade. Eu guardei o dinheiro e 2 meses depois, usei para consertar o carro, coisa que realmente precisava. Com a renda extra e o orçamento funcionando, começou a sobrar um pouco. Mas sobrar não é sinal para gastar, é sinal para planejar. A bússola lembrava isso todo dia. Gigi ficou encarregada de girar a bússola quando alguém queria comprar. Às vezes ela girava e falava: espera. Papai, objetivo não é brinquedo novo, é viagem. Todo mundo ria e pensava melhor. Controlar impulso fez 2 coisas pra gente. Diminuiu as dívidas e aumentou a confiança. A casa ficou mais leve. A conversa sobre dinheiro virou normal, não tabu. O planejamento mostrou o que era essencial: alimentação, educação, saúde e um fundo para emergências. O resto, só se sobrar e estiver alinhado com a bússola. Lembro do dia em que pagamos a primeira emergência sem entrar no cartão. A sensação foi como tirar um peso do peito. A bússola tinha nos levado até ali. Se sobrar um pouco, nós fazemos 2 coisas. 70% vai pro objetivo. 20% pro futuro, 10% pra alegria. Esse pequeno hábito fez a diferença de verdade. E o melhor, a Gigi aprendeu a decidir com a gente. Hoje ela entende que ter liberdade financeira é também poder. Escolher com responsabilidade. A bússola nunca mandou nada, mas ela nos lembrava do caminho. Planejar virou nossa ferramenta. Disciplina virou rotina. E isso, filha, é o que constrói consistência. Se tem uma coisa que quero te deixar: antes de comprar, pergunte a sua bússola. Respira, conta até 48 horas e decide pelo seu objetivo. Se você gostou desse episódio, curta, compartilha e vem comigo no próximo. Vamos abrir a plaquinha metálica com números e letras. Ela guarda um segredo sobre crédito e identidade que mudou tudo. Depois de tudo que a gente aprendeu, depois de cada erro, de cada conversa difícil e de todas as lições que eu te mostrei através de cada objeto dessa caixa, tinha uma decisão, uma única decisão, que mudaria o nosso futuro para sempre. Gigi pegou aquela plaquinha, leu em voz alta um número que, para qualquer pessoa, parecia comum, frio, sem importância, mas que pra gente carregava um peso enorme. Papai, isso é um número de telefone? Ela perguntou com aquele olhar curioso que só criança tem. Eu respirei fundo. Olhei pra ela e disse: não, filha, isso foi o começo do nosso futuro. Naquela época, a gente já tinha aprendido sobre planejamento. Já tinha entendido que dinheiro sem direção some. Aquela plaquinha marcava o dia em que a gente decidiu guardar dinheiro. De verdade. O dia em que eu coloquei essa plaquinha na parede. Não foi só pra lembrar um número, foi pra lembrar o objetivo. A nossa casa. Só uma pausa rápida. Essa história tá quase acabando, mas ainda teremos outras histórias importantes. Então se inscreve, compartilha e deixa o like pra você continuar acompanhando a Gigi. Agora, vamos ser sinceros. Guardar dinheiro foi fácil? Antes disso, todo dinheiro tinha destino. Era parcelinha, comprinha, uma besteirinha aqui, outra ali. Tudo menos o nosso futuro. A gente já tinha cortado gastos, parado de viver de aparência, feito renda extra, aprendido a planejar. Foi aí que a gente aprendeu uma regra simples, mas poderosa, que mudou tudo. Pagar a si primeiro. Antes de qualquer conta, antes de qualquer gasto, uma parte ia direto pra essa conta. Não era mais meu dinheiro, nem seu dinheiro, o da mamãe. Era o nosso sonho. E não era sobre guardar muito, era sobre guardar sempre.
Um professor me falou uma vez: é melhor feito do que perfeito. Naquela época, o mais importante não era o valor, era criar o hábito. O tempo, esse sim, se encarrega de ajustar as coisas. E foi assim que nasceu um objetivo maior: a nossa casa. Cada depósito carregava mais do que dinheiro. Carregava esperança. Cada transferência que eu fazia, eu já me imaginava pegando a chave, abrindo a porta e dizendo: é nosso. Essa plaquinha não guardava números. Guardava uma promessa, um compromisso, um juramento silencioso entre duas pessoas que aprenderam que controlar os gastos hoje é cuidar do futuro de quem a gente ama. Mas ainda tem um último objeto nessa caixa. E ele revela o maior objetivo de todos. Você não vai querer perder. Assista ao próximo e último episódio e compartilha para ajudar alguém a aprender, desde pequeno, que o futuro sempre chega. Sabe onde tudo nos levou? Pense em tudo que aprendemos. Algumas histórias não terminam quando o tempo passa. Elas continuam vivendo, em silêncio, dentro das pessoas. Porque aquilo que a gente aprende quando é pequeno não molda só o presente. Molda quem a gente se torna. Anos se passaram. E aquela garotinha curiosa, cheia de perguntas, hoje é uma mulher. Uma mulher que carrega no olhar calma, equilíbrio e uma segurança que não veio do dinheiro, mas das escolhas. Sentada na varanda da sua casa, num fim de tarde tranquilo, ela observa o vento bater nas plantas e respira fundo. E sentada ao lado dela está o maior motivo de tudo isso. Uma menina com a mesma curiosidade, o mesmo brilho no olhar e a mesma vontade de entender o mundo. Entre elas, repousa uma caixa simples, de madeira, com marcas do tempo e uma frase escrita que nunca perdeu o sentido: recordar para não voltar. Gigi passa a mão devagar sobre a tampa, como quem revisita memórias, como quem entende o peso do caminho percorrido. E então ela diz com a voz firme, mas carregada de emoção: filha, essa caixa mudou a minha vida. Não foi de um dia para o outro. Não foi fácil. Não foi mágico. Mas foi necessário. Eu só consegui ter uma vida regrada, inteligência emocional e equilíbrio para lidar com o dinheiro. Ou porque quando eu tinha a sua idade, eu encontrei essa mesma caixa no sótão, junto com o meu pai. E naquele dia, sem perceber, eu comecei a aprender sobre escolhas. Cada objeto ali dentro não falava só de dinheiro. Falava de erros cometidos, de decisões difíceis, de conversas sinceras e de mudanças que doeram, mas salvaram. Aprendi que cortar gastos não é castigo, é maturidade. Que parar de viver de aparência é liberdade. Que planejar não é limitar a vida, é dar direção a ela. Que guardar dinheiro é uma das maiores formas de amor pelo futuro. Foi o planejamento que trouxe equilíbrio para nossa casa, que devolveu paz para as nossas noites e que construiu o chão onde eu piso hoje. Cada decisão que meus pais tomaram, cada não dito no passado, cada escolha consciente, virou sim no meu futuro. Hoje eu entendo que dinheiro não compra felicidade, mas a falta de planejamento cobra caro. E agora é a minha vez. Minha vez de ensinar. Minha vez de mostrar que o futuro não acontece por acaso. Ele é construído. Quando a gente ensina uma criança a lidar com dinheiro, a gente não muda só números. A gente muda comportamentos, muda famílias, muda gerações. Mas essa é só a primeira parte da minha história. Ainda tem muito pra contar. Muitas escolhas, muitos desafios e muitas conquistas. Se você quer saber como foi a minha vida até chegar até aqui, fica comigo. E se essa história tocou você, compartilha bastante com os pais que querem um futuro bom para os seus filhos. Porque ensinar hoje é garantir que o futuro chegue, mas chegue melhor, com consistência, disciplina e conhecimento. Obrigado por ter acompanhado. Espero você na próxima série.